Um dia e uma noite correndo sem parar, testando pilotos e máquinas para além do limite imaginável e também inimaginável. Pois é, 101 anos atrás, em 1923, alguém achou que correr por 24 horas sem parar poderia ser uma excelente ideia. E essas pessoas não estavam sozinhas. Nascia ali uma das mais tradicionais provas do automobilismo mundial, as 24 horas de Le Mans. E na semana da prova é disso que a gente vai falar hoje no Splash & Go, de uma das mais, se não a mais, lendária corrida do automobilismo mundial. Vamos lá! Antes de mais nada, o disclaimer de sempre. Este nem de longe é um vídeo que pretende esgotar a história riquíssima das 24 horas de Le Mans. Porque se a gente fosse fazer isso, um vídeo de 1 hora sobre cada uma das edições, talvez fosse pouco. E nós vamos falar aqui em 20 e 30 minutos de toda essa imensa história, explicar as origens, como funciona e como está hoje a prova. Le Mans tem uma história que sozinha é maior que a da Fórmula 1, então imagine como seria tentar contar essa história num vídeo de 20 e 30 minutos. Por lá já vimos escaladas sensacionais, vitórias incríveis, vingança, tragédia, triunfo, batalhas, ultrapassagens, rivalidades, um colosso de histórias saborosas. A corrida acontece anualmente no circuito de La Sarthe, distante 7 km do centro da cidade de Le Mans, e é organizada pelo ACO, Automóvel Clube do Oeste, ou, em francês, Automobile Club de l'Ouest. Foi iniciativa do jornalista automotivo Charles Farou, secretário-geral do ACO, Georges Durand, e do empresário industrial Émile Coquille, que decidiram criar um desafio de resistência chamando fabricantes de automóveis, e que teve sua primeira edição realizada em 1923 sob o nome Grande Prêmio de Resistência e Eficiência. O circuito tem esse nome, de La Sarthe, em razão de um riozinho que passa ao lado de mesmo nome, e é composto de trechos com estradas abertas que você pode trafegar um dia passando de carro lá pela região, e hoje em dia de partes que são circuito permanente. Tem 8,6 milhas ou 13,2 quilômetros de extensão. E para colocar as coisas em perspectiva, Spa-Francorchamps tem 7.008 metros, Interlagos 4.309. Portanto, Le Mans tem 2 vezes o tamanho de Spa e 3,5 mais ou menos vezes a extensão de Interlagos. Antigamente chegou a ter 14,9 quilômetros de extensão. Na primeira edição, em 1923, nenhuma parte do circuito era permanente, só tendo estradas abertas que eram fechadas para corrida, claro. E a intenção era que os resultados fossem cumulativos, 23, 24 e 25, para então termos um vencedor. Isso me recorda os vestibulares seriados que meus colegas faziam no colegial, primeiro, segundo e terceiro ano, para então saber se passou. Lembra? Acho que era o UNB que tinha um sistema assim. A pista de hoje ainda tem várias partes do traçado original, mas além dos trechos definitivos, algumas partes passaram por alterações, como a imensa reta, apelidada de Mulsanne, mas que tem outro nome, ligne droite des Hunaudières, que ganhou chicanes depois de 1989 para diminuir as assombrosas velocidades. Além disso, algumas curvas ganharam áreas de escape e tiveram a segurança reforçada para os padrões modernos. Esse retão no traçado original tinha 6 km de extensão pé embaixo. Para colocar as coisas em perspectiva, o maior trecho de aceleração plena da Fórmula 1 tem 2,2. E como tudo aqui eu tenho colocado em perspectiva com o mundo da Fórmula 1 que a gente está mais familiarizado, para você entender a dimensão de uma corrida de 24 horas, eu pego emprestado um comentário de Mark Webber, um tanto exagerado, mas que tem também seu fundo de verdade. Webber participou por lá de algumas edições e inclusive numa delas deu 2 loopings consecutivos. Link para essa pequena história na descrição. E ele fala, numa edição das 24 horas de Le Mans, a gente corre uma temporada inteira da Fórmula 1. Na verdade não é isso, mas é perto. Façamos as contas. Cada grande prêmio tem 300 km mais uma volta, então 305 para ficar fácil. Tirando o Mônaco que tem 260, mas deixa de lado.
Uma temporada da Fórmula 1 tem, portanto, em torno de 7.500 quilômetros só em grandes prêmios. E o recorde de maior distância percorrido nas 24 horas aconteceu em 2010 com um Audi R15, que deu 397 voltas percorrendo 5.410 quilômetros. Então, portanto, não é uma temporada inteira da Fórmula 1, mas é uma parcela considerável dela. Outra parte importante são as categorias. Em Le Mans, nós temos mais de uma corrida dentro de uma prova só. Nesse ano, o regulamento do WEC prevê duas categorias, Hypercar e a LM GT3. Os protótipos, carros destinados exclusivamente a corridas e feitos para esse propósito, que parecem naves espaciais, e os GTs, que têm semelhança com carros que são vendidos. Mas Le Mans é uma prova especial dentro do campeonato do WEC, inclusive dá pontuação dobrada, e conta com mais uma categoria que só corre lá, a LMP2, também de protótipos. Eu explico. Protótipos, o próprio nome diz, são carros experimentais. E nós temos duas categorias em Le Mans, como eu comentei. Os Hypercars, predominantemente, mas não exclusivamente, carros de fábrica. Ultramodernos, carros aerodinâmicos, com asa, quase inteiramente feitos de fibra de carbono, igualzinho na Fórmula 1, com pilotos de primeira linha, que inclusive tem que ter a certificação A da FIA. Portanto, pilotos profissionais com resultados em categorias importantes. Nesse ano e nos últimos anos, os Hypercars têm uma enxurrada de fabricantes. Cadillac, Porsche, Toyota, BMW, Lamborghini, Alpine, Ferrari e Peugeot. 8 fabricantes no total. E no ano que vem, ainda chega a Aston Martin com o Valkyrie. É nos Hypercars que você vai ver nomes do naipe de Sebastian Bourdais, Scott Dixon, Felipe Nasser, André Lotter, Mark Conway, Kamui Kobayashi, Mick Schumacher, Jenson Button, Robert Kubica, Brandon Hartley, Sebastian Buemi, Pipo Derani e Felipe Drugovich. São as fabricantes que têm bala na agulha, recursos financeiros e humanos necessários para desenvolver estes supercarros. Mas Le Mans também tem outro tipo de protótipos, os carros da LMP2. Também são carros experimentais, também destinados exclusivamente às corridas. Também são aerodinâmicos e também são muito velozes, menos que os Hypercars, mas mais do que os GTs. A diferença é que não é cada um faz o seu. É um chassi e um motor padrão para todo mundo. Chassis da fabricante Oreca e motores da Gibson. Ainda assim, os carros são incrivelmente velozes e ainda assim as tripulações têm predominantemente pilotos de renome. Mas ali, os chamados Gentleman Drivers, ou seja, endinheirados que sabem pilotar, podem correr. Por fim, temos os carros da LM GT3, carros de turismo muito parecidos com os de rua, mas evidentemente adaptados para as 24 horas. Nesse ano, o grid Le Mans terá 23 Hypercars, 16 LMP2 e mais 23 LM GT3, todos eles correndo juntos. Fez a soma? 23 com 23 mais 16? Pois é, 62 carros neste grid enorme. E aí você pode estar perguntando-se, então, mas como que faz? E eu te digo, primeiro que o circuito tem 14 km de extensão, mas sim, andar no tráfego, especialmente com carros bem mais lentos, como o comparativo do Hypercar para o GT3, requer muita habilidade para andar o tempo todo dividindo o asfalto com velocidades tão díspares. De dia, de noite, na chuva, no seco, na neblina. Por causa do tamanho da pista, 3 safety cars ficam estacionados em partes estratégicas. E quando há a bandeira amarela, portanto, o pelotão não é todo ele aglutinado, e sim, em partes diferentes, os safety cars juntam a galera. Outra coisa muito característica que acontecia no passado e depois de 1970 não acontece mais, teremos pequena grande história sobre isso. Amanhã são as largadas Le Mans Style, com todo mundo estacionado em 45 graus. Os carros ficavam parados dessa forma, os pilotos ficavam do lado de lá da pista, esperando o sinal autorizando a largada, que quando era dado tinha um corre-corre de pilotos saltando dentro dos carros, dando ignição e saindo. Isso era extremamente perigoso, especialmente porque muitos deles não afivelavam o cinto, até que já estivessem longe. E aí tivemos acidentes fatais ao longo da história na primeira volta de gente que estava sem cinto. Outros tempos. Foi em Le Mans também que nasceu uma tradição marcante do automobilismo que depois ganhou o esporte em geral, o banho de champanhe.
Em 1967, o americano Dan Gurney, pela primeira vez, jogou champanhe em todo mundo. No ano anterior, em 66, ele viu no pódio que acidentalmente uma rolha saiu voando e a champanhe espirrou na galera e pensou: quando eu ganhar, eu vou dar um banho na galera. E deu. O recorde de velocidade em Le Mans foi registrado no ano de 1988, quando a Peugeot, fabricante francesa, bancou um projeto de Roger Durchy para um carro destinado exclusivamente a bater um recorde de velocidade na imensa reta de quase 6 km. E eles conseguiram, o carro bateu velocidades até superiores, mas a que ficou para a história foi o recorde de 406 km, por causa do nome do carro que eles queriam promover na época, que hoje em dia tornou-se quase impossível de ser batido porque a reta está subdividida por chicanes. Outra coisa que foi adotada com a modernidade é um limite de horas que um piloto pode ficar no cockpit. 4 horas no máximo, dentro de um intervalo de 6, e todo mundo pode, no máximo, pilotar 6 horas dentro das 24. Isso veio para prevenir bizarrices que a gente viu acontecer no passado, quando, na ausência de uma regra dispondo em contrário, alguns pilotos poderiam, teoricamente, fazer as 24 horas sem revezar com ninguém, como quase fez em 1952 o já falecido Pierre Levert, que largou e não queria passar o carro para ninguém. Tentaram tirá-lo na marra do cockpit, ele não saiu, e só foi detido com 23 horas de corrida por uma falha mecânica. A história das 24 horas de Le Mans é, igual na Fórmula 1, carregada de pequenas grandes histórias. Algumas eu já contei por aqui, como a lendária briga de Ford versus Ferrari nos anos 60, contada no filme recente de mesmo nome, ou no longa-metragem de Steve McQueen, Le Mans, que narrava a trajetória de um piloto fictício, americano, claro, mas que tinha como pano de fundo a prova. Ele a bordo de 917, correndo contra as Ferrari. E como no enredo a Ferrari perdia, Enzo não topou ceder seus carros para aparecerem perdendo na telona. A produção teve então que contar com Ferraris privadas que também participavam da prova naquele ano para conseguir compor o seu cenário. Além dessas histórias, tivemos domínios antológicos e pilotos que venceram múltiplas vezes, como Jack Hicks, que faturou meia dúzia de 24 horas de Le Mans, Tom Christensen, que venceu 9 vezes, Derek Bell, Frank Biella e Emanuele Pirro, que levaram 5, e vários outros com 4 e 3 triunfos. E essa lista não estaria completa sem mencionar o único cidadão na história, pelo menos até hoje, a vencer as 24 horas, as 500 milhas de Indianápolis e Mônaco, Graham Hill, que completou a tríplice coroa ao vencer as 24 horas de 1972 a bordo de um Matra Simca. Destaque também nessa trajetória para as mulheres, como Odette Sicot, ou Sico, que em 1932 venceu na categoria, foi quarta no geral, e Suzanne Lajot, que em 1937 também levou na sua categoria. E no meio desse corre-corre de 24 horas sob chuva, sol, nevoeiro, com carros mais rápidos, carros mais lentos, quebras, etc., é claro que também tivemos acidentes catastróficos, como a tragédia de 1955 que vitimou o Pierre Levert, aquele que não queria sair do carro de jeito nenhum, considerada até hoje o maior acidente da história de todo o automobilismo. Esse acidente, inclusive, fez a Mercedes retirar-se das competições com efeito imediato e só retornar em 1989. 22 vidas de pilotos foram perdidas ao longo de todos esses anos. Um deles, Lucien Bianchi, vencedor da prova em 1968, e tio de Jules Bianchi, aquele que também faleceu na Fórmula 1. E essa condensada história das 24 horas não estaria completa se a gente não falasse deles, os carros. Ao longo dos anos, máquinas maravilhosas perfilaram-se em Le Mans, como o Bentley Speed Six, vencedor da segunda edição em 1924, o Jaguar D-Type, que venceu 55, 56 e 57, e que depois foi a base para o E-Type, que foi para as ruas. O Aston Martin DBR1, que em 1959 desbancou a Jaguar com Roy Salvadori e Carroll Shelby ao volante, aquele Shelby. O Ford GT40, que veio então tomar as 24 horas das mãos da Ferrari, naquela história já contada no filme mencionado.
assim como o Porsche 917 ou o modelo 962 dos anos 80, ou a caixa de marimbondo do 787B da Mazda, primeiro carro japonês a vencer as 24 horas de maneira improvável em 1991, ou o McLaren F1 GTR que venceu de GT no geral em 1995, além da Ferrari 312P, do carro da Nissan, o Delta Wing, e da Ferrari 499 do ano passado, que trouxe de volta a equipe italiana com envolvimento de fábrica e venceu na sua primeira participação em 2023. Uma história imensa e maravilhosa que se repete todos os anos por 24 horas a fio e que nesse ano volta mais uma vez. Não tem como gostar de automobilismo e não gostar das 24 horas de Le Mans, que são um desafio para quem trabalha, para quem pilota, e se você tentar assistir pela TV ou lá presencialmente, vai entender, pelo menos em parte por causa da imensa duração, o desafio de resistência para pilotos e para máquinas. Eu vou assistir. E você? Esse foi então mais um episódio do Splash & Go no YouTube, contando a saborosíssima história resumida das 24 horas de Le Mans. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, é de graça, não custa nada e ajuda demais o canal, que é graça pra mim. E eu te vejo aqui nos próximos vídeos lá no Instagram, Twitter, TikTok e Telegram. Estão passando aqui os arrobas. Os links estão lá embaixo na descrição, onde tem conteúdo a toda hora. Se você quiser receber notificação dos nossos vídeos no instante em que cada um deles vai ao ar, e são mais de 80 por mês, todo mês, aqui embaixo também temos os nossos links para os canais de Telegram e WhatsApp, onde você entra e automaticamente passa a receber um recadinho no seu celular no instante em que eu publico cada um deles. Beleza? Então é isso. Valeu e aquele abraço.